Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção. O evangelista João, no seu evangelho, no final da sua obra, escreveu uma das suas anotações mais famosas, segundo a qual se diz que se todos os livros fossem escritos a seu respeito, ainda faltariam coisas para se dizer sobre ele. Jesus é uma personagem, uma personalidade tão fascinante, que quanto mais se escreve sobre ele, quanto mais se debruça sobre suas lições, se percebe que ele era muito maior do que aparentemente a história o situa, o menciona, porque ele transcende aos parâmetros convencionais. Foi isso, aliás, que percebeu a psicanalista Hannah Wolff, conhecida por ser discípula de Jung, antes freudiana, e depois de fazer uma revisão na sua carreira de psicanalista, viajar para a Índia e ler e estudar a tradição cristã depois da sua experiência com a cultura oriental, vai afirmar que Jesus é mais do que uma personalidade histórica. Jesus é mais do que alguém que proferiu um discurso convencional, que sistematizou um código de conduta, mas Jesus apresenta o símbolo de um estilo de vida que tem a ver com aquele tema da psicologia freudiana e junguiana, o self, o si mesmo, isso é, o ser profundo que nós somos. Jesus, portanto, diz Hannah Wolff, parece ser a metáfora da estrutura psicológica do ser humano total, consciente e inconsciente, e as suas lições, mais do que um código de conduta religiosa, era um estilo de vida, era uma forma de viver mais equilibrada e harmônica, no qual, em cada uma das suas lições, nós encontramos aspectos, enfoques e perspectivas de uma mesma mensagem fragmentada e esmiuçada de maneira minimalista, para que a gente entendesse, não uma teologia convencional, mas o funcionamento da alma humana, isto é, a forma em que nós funcionamos do ponto de vista psíquico, do ponto de vista interior. Admirado por muitos e rechaçado por outros tantos, Jesus, como diz o Espírito Joana de Ângeles, não passa ao largo e ao sabor da indiferença. Ou se lhe adere à mensagem e se abraça a sua convocação arrebatadora, que sensibiliza, ou então se reage, o agredindo, o perseguindo e o apedrejando, porque quase nunca ou nunca ele passa indiferente à humanidade. Personalidade a mais comentada nas grandes bibliografias, personalidade a mais comentada, é até um paradoxo e contraditório, porque quase sempre as personagens históricas que são muito comentadas e sobre as quais são muito escritos, há muitos escritos, o são pela clareza das suas vidas, pela clareza dos passos, das datas, dos fatos e das confirmações históricas. Como é o caso, por exemplo, de Napoleão Bonaparte, uma das personagens históricas mais biografadas. Sobre Jesus, no entanto, há mais perguntas do que respostas. Até hoje se pergunta a respeito de alguns fatos da sua vida. Até hoje não se sabe realmente a data do seu nascimento, nem alguns detalhes da sua morte. Até hoje não se sabe muita coisa sobre a sua juventude, que praticamente os evangelhos silenciaram. A partir dos 12, 13 anos de idade, e vão comentar mais tarde o início do seu messianato, a sua missão divina por volta dos 30 anos, segundo a contagem da época. Jesus, portanto, é fascinante, porque ele causa admiração mesmo naqueles que não se assumem
ou não se identificam com nenhum segmento religioso cristão. Jesus sensibiliza mesmo aqueles que ficam em si mesmados, céticos, não religiosos, ateus, mas que ficam de vez em quando encafifados com a sua pessoa, com a sua figura e com seus ensinamentos. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, estudioso de hebraico na Universidade de Sorbonne, esse homem extraordinário e não religioso, totalmente cético e averso a qualquer instituição religiosa, a convite de uma prima sua que estava muito doente, se recuperou de tuberculose, na época muito difícil de se recuperar, que se refugiou em um local distante de Paris, para ali não apenas repousar, refazer-se com ares diferentes, mas aproveitou para ler o texto bíblico. E em uma carta ela vai dizer: eu sei que você vai me ridicularizar ao ler essas linhas, mas eu convido você a conhecer o Jesus dos evangelhos, e não o Jesus que é descrito por sacerdotes e por religiosos. Eu convido você a ir na fonte, e depois de ler os 4 evangelhos, eu quero saber se você não tem motivos para pelo menos refletir sobre essa mensagem, que foi isso que eu fiz. Porque o século XIX de Renan era um século marcado de maneira caracterizada, contundente pela descrença, pelo ceticismo, pela negação. Era chique dizer que não era religioso, era chique dizer que não se filiava a qualquer concepção metafísica e espiritual. E assim Renan mais tarde leu a obra e se fascinou tanto pelo livro de Lucas, que vai dizer que é o mais belo livro que alguém já escreveu. Não apenas isso, vai mais tarde publicar uma obra chamada A Vida de Jesus, obra que Allan Kardec, em Obras Póstumas, comenta sobre essa obra, que tece elogios e ao mesmo tempo considerações que não eram compatíveis com a doutrina espírita, mas pouco importa, na qual Renan vai dizer, e graças a isso, entre outras coisas, porque ele fez uma palestra na Sorbonne sobre o livro, ele vai ser expulso da universidade, vai perder a cadeira de hebraico como professor e vai ser ridicularizado pelo ceticismo da época, mas ele vai dizer que Jesus é o maior homem da história, porque todos os outros homens couberam dentro da história. Jesus foi tão grandioso que dividiu-a em antes dele e depois dele. Há um amigo meu que é judeu, cujo calendário judaico está no ano 5.700 e alguma coisa, não me lembro agora em que ano está. E ele costuma dizer para mim, o meu calendário é esse calendário do judaísmo, mas quando eu quero assinar um cheque, eu preciso colocar 2019 por causa do seu Cristo, por causa do seu profeta. Esse homem impacta de tal forma, diz Renan, que dividiu-a, ele não ficou dentro da história, ele dividiu-a em antes do seu nascimento, depois do seu nascimento. Humberto de Campos, o imortal escritor brasileiro, certa vez, passeando pelas ruas do bairro onde morava, viu 3 pessoas que eram filiadas a uma religião evangélica protestante, comentando sobre o Cristo, e um deles falou que Jesus era a rocha dos séculos. Humberto de Campos, que era cético, ateu, olhou aquilo, deu um sorriso de mofa, de ridicularização, mas por incrível que pareça, a vida inteira dele, ele nunca esqueceu essa metáfora, rocha dos séculos. E ele vai dizer mais tarde, quando falece, desencarna e volta do mundo espiritual para escrever por meio de Chico Xavier, ele vai dizer, nunca esqueci aquela imagem. E só pude perceber o como ele era uma rocha mesmo aqui do mundo espiritual. Porque as leis que vibram no mundo espiritual, as realidades do espírito fora do corpo, são sujeitas a uma série de condições psíquicas, morais, emocionais. E não há outra mensagem mais perfeita para o espírito eterno do que o Evangelho de Jesus, que com aquelas imagens, aquelas parábolas, aquelas figuras e aquela linguagem quase infantil e ao mesmo tempo rebuscada e grosseira, porque era a linguagem do Oriente, do judaísmo da antiga Palestina, ali, no entanto, se traduz as realidades da alma de uma forma metafórica que eu, no mundo espiritual aqui, vivo ao vivo e a cores. Ele dizia de maneira emocionada e conclui, por isso, hoje eu tenho que me filiar àqueles irmãos protestantes dizendo que ele é a rocha dos séculos. Ele é a rocha dos séculos.
admirado por pessoas não cristãs como Mahatma Gandhi, que chegava a dizer: eu amo Jesus e tenho muito medo dos cristãos, dizia Gandhi, porque era a própria Inglaterra, o Império Britânico, cristão, que escravizava a Índia não cristã. E ele próprio dizia que o hinduísta, para ser completo no hinduísmo, tinha que ler Jesus. E chegou a brincar dizendo: eu achava que a minha mensagem do Ahimsa, da não violência, seria uma mensagem original, única. Mas quando eu li o Sermão do Monte, quando eu li aquelas frases que me impactaram: se alguém quiser a capa, dai o manto. Se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000. Se alguém te esbofetear na face, apresenta outra. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Eu percebi que a não violência que eu prego já havia sido ventilada de maneira muito melhor por Jesus há 2000 anos. Ou como um pastor que não era religioso também e que admirava o Evangelho e a figura de Jesus. Ou como Albert Einstein, que era judeu e que descreve em uma das suas obras a admiração que ele tem pela figura de Jesus. Ou como tantos outros que se encantam por ele, que se sensibilizam por ele e que sempre, quando se detêm para estudá-lo ou lê-lo, ficam com dificuldade de definir Jesus. Diz Joana de Ângeles, primeiro capítulo de Desperte e Seja Feliz, disse ela: Jesus é difícil de ser definido pela psicologia convencional humana, porque ele transcende aos conceitos técnicos da psicologia acadêmica. Ele transcende ao inconsciente freudiano, aos arquétipos junguianos e a todas as conceituações dos estudos do comportamento humano. A psique dele é diferenciada, porque possui em si mesma aquela potencialidade que nós temos em semente e que nele já está desabrochada. Portanto, Jesus é um ser humano do futuro. É a humanidade que nos aguarda. Jesus é o símbolo, como diz um teólogo protestante e judeu, Jesus é o símbolo de um novo Adão. Isso é, de um novo homem, de uma nova humanidade, de uma humanidade mais aperfeiçoada, de uma humanidade mais melhorada. Essa é a ideia, portanto. Hannah Wolff chega a dizer, na sua obra, que se a gente for definir o epicentro de Jesus, a palavra epicentro tem a ver com um conceito que tenta definir a personalidade humana. E por personalidade, entenda personalidade como sendo aquelas características básicas do meu modo de funcionar. Quando, por exemplo, eu olho para alguém e diz assim: eu conheço fulano, fulano é assim, 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 assim. Eu defino como é que ele é, como é que ele se comporta, qual é o jeito dele, assim, básico, o jeito basal. O ser humano é muito mais imprevisível do que só um jeito básico. O ser humano é muito mais do que isso. Mas aquele modo básico de funcionar, com o qual a pessoa é conhecida, esse é o epicentro da criatura, que ele caracteriza até o modo de ação no mundo. A gente teria facilidade, mesmo nesses homens notáveis, a definir o epicentro, por exemplo, de um Chico Xavier, o epicentro de uma Irmã Dulce, o epicentro de um Mohandas Gandhi, já citado, o epicentro de um São Francisco de Assis. Hannah Wolff vai dizer: qual é o epicentro de Jesus? Não temos como responder isso. Porque ao mesmo tempo que ele era um mestre, um orientador, ele era um amigo amoroso que colocava crianças no colo e brincava com elas. Ao mesmo tempo que ele era um extraordinário paranormal, ele também era um sensível educador de almas que escutava as criaturas humanas. Ao mesmo tempo que ele debatia em alta linguagem intelectual diante dos mestres do Sinédrio, ele, ao mesmo tempo, amava os sofredores e sentava e comia e convivia com eles. É muito difícil definir Jesus em termos humanos, em termos convencionais. Nada em Jesus é óbvio. Nada é tão previsível em Jesus. Aqui para nós, se você acha que Jesus é muito previsível, é provável que ainda precisa entender um pouco mais o Evangelho. Porque Jesus o tempo todo surpreende a gente. A forma de ele agir no mundo. A forma de ele preparar mais tarde o mundo espiritualmente. De vez em quando, nos meus momentos assim de inquietação e de contestação, eu digo: Senhor, alguma coisa está errada. Você foi incluído na regra da Previdência? Se aposentou? O que foi que houve? Está parado? A coisa está pegando fogo e o Senhor...
Às vezes eu fico assim com essas inquietações, né? Essas dúvidas que deveria pairar na cabeça dos discípulos. Quantas dúvidas, quantas inquietações. Porque de um lado, ele manda o anjo que chega na prisão e liberta Pedro quando estava preso, Atos dos Apóstolos. Mas por que ele não fez a mesma coisa com João Batista, que ficou preso e foi degolado? Jesus tem motivos insondáveis. Você já imaginou que ele chamaria para ele o maior perseguidor do Evangelho para se tornar o maior palestrante do cristianismo? Quem imaginaria na época que aquele que estava trucidando os cristãos, matando todo mundo, seria mais tarde o maior palestrante do Evangelho? Quem imaginaria que uma meretriz, conhecida na cidade de Magdala, a mesma cidade que Cleópatra passou várias vezes, essa mulher, que a tradição dizia que era vítima de 7 demônios, essa mulher que estava chafurdando na lama da vulgaridade e dos prazeres materiais, porque era muito rica, vai ser o maior símbolo de renovação e de transformação interior. Razão pela qual, diz ainda Humberto de Campos, foi a ela que ele resolveu aparecer por primeira vez. A primeira pessoa que viu ele foi Maria Madalena. Preferiu aparecer a ela do que a sua própria mãe. E ela foi a mensageira da ressurreição que foi levar a mensagem de que ele estava ressurreto. Isto é, que sobrevivia à morte, na incompreensão da época de entender o que era aquele fenômeno. Jesus, portanto, é imprevisível. É imprevisível o tempo todo. Porque ele representa uma psicologia que a gente ainda não conseguiu evoluir para entender. Por quê? Toda vez que a gente estuda comportamento humano, estuda o psiquismo humano, estuda a dimensão emocional interior da criatura humana, a gente utiliza as nossas próprias referências. Para a gente estudar, por exemplo, o pensamento, a gente tem que usar o próprio pensamento. Não dá para sair do pensamento para examinar como objeto de estudo distante. Quando a gente examina o comportamento humano, a gente se utiliza das referências que a gente tem comportamental. As referências em Jesus a gente ainda não tem, pelo menos de maneira integral, de maneira absoluta. E é por essa razão que ele surpreende o tempo todo. E eu vou começar a entrar no nosso tema dizendo o seguinte. Jesus, por incrível que pareça, quando você pega a Bíblia e abre, você vê a Bíblia mencionando, o Evangelho mencionando as viagens que ele fazia para lá e para cá, para lá e para cá. Parece que Jesus é uma espécie de mochileiro que fica fazendo intercâmbio pela Europa e sai fazendo peregrinação para lá e para cá e que não para. Que viagem é essa exaustiva? Não é bem assim. Israel era um país pequeno, menor do que o estado da Bahia, muito pequeno. Havia rixas entre as cidades, nem todas as cidades era possível passar. E o Estado de Israel, o país de Israel, na época, tinha uma região sul e uma região norte. E os judeus da região norte brigavam com a da região sul, por incrível que pareça. Essa rixa entre irmãos, porque os hebreus da Judéia, portanto os judeus do reino de Judá, o sul de Israel, tinham como capital Jerusalém. No norte de Israel, tinha como capital Samaria. Então, de um lado, o reino de Judá. De outro lado, o chamado reino de Israel, com capital na Samaria. Era a Palestina. Samaritanos não falavam com judeus, judeus não falavam com samaritanos. E ao lado disso, a região da Galileia. Das 4 regiões da época, a Galileia era a região mais miserável, mais desconsiderada, mais desprestigiada. Era uma região de pessoas tão simples, que havia práticas da própria sinagoga na época que não eram feitas com aquele rigor que havia, por exemplo, em Jerusalém. Por exemplo, a circuncisão de todas as pessoas para ouvir, por exemplo, a pregação da lei nas sinagogas. A população era feita de pessoas, na maioria, analfabetas, trabalhadores braçais, a ponto de quando ele está para curar uma pessoa, um paralítico, o paralítico pergunta: é da Galileia? E o que é que pode vir de bom da Galileia? Era esse o preconceito. Jesus não apenas saiu de Nazaré. Nazaré é tão pequena, mas é tão pequena, uma região minúscula, uma cidade totalmente desconsiderada dentro da Galileia, que é difícil até a gente descrever. Qual é a quantidade de gente que cabe aqui nesse salão doutrinário? Mais ou menos umas 100 pessoas?
Pois é, em Nazaré deveria ter 300 pessoas na cidade. 300, alguns autores falam aqui, no máximo 400. Então vejamos, que se apertar demais, dá Nazaré inteira aqui. É mais ou menos ali que Jesus sai. E volta apenas uma vez. Sai, entre aspas, os evangelistas colocam uma coisa que os teólogos discutem e sugere que ele teria sido expulso. Né? Porque a expressão em grego que é colocada parece que não é assim um sair, mas é assim, um sair sem deixar saudade. O que faz alusão de que vá com Deus e não volte mais. Ele vai para uma região próxima, Cafarnaum, que também ficava na Galileia. Cafarnaum é um pouquinho maior. Devia ter mais ou menos 500 casas. Cafarnaum é menor do que alguns bairros aqui de Salvador. Você pensa aqui em Cajazeiras, Liberdade, Brotas. Cafarnaum era menor. E foi ali em Cafarnaum e em algumas cidades próximas ali da Galileia que praticamente ele fez a missão dele toda. Com algumas viagens maiores, mais longas, mas praticamente foi naquela região. Os estudiosos tentam descrever, principalmente no início do messianato dele, quanto tempo ele ficou, ou melhor, quantos quilômetros foram, qual é a distância que ele ficou. Eu moro na Pituba, que é em Buí. Daqui para Pituba deve ser uns 8 quilômetros. É mais ou menos a distância que Jesus percorreu. Ou seja, boa parte da missão dele, ele ficou confinado em um lugar, caminhando para lá e para cá naquele local. Dá para entender isso diante de alguém que é o Espírito puro, governador espiritual da Terra e que vem revolucionar o mundo, mudar o mundo? Se você ainda acha que Jesus não é imprevisível, vamos pensar. As pregações dele, portanto, foram quase que sempre em Cafarnaum. Os teólogos se dividem, mas é possível que ele morou, ficou hospedado na casa de Simão Pedro, o pescador de Cafarnaum, que ali ele ficou mais de uma vez. Alguns teólogos sugerem que, como Cafarnaum era próximo de Nazaré, e que é provável que havia parentes dele em Cafarnaum, ele deve ter sido ajudado para ficar em Cafarnaum morando de favor, já que ele saiu da cidade de origem. Ora, ali, perto do mar de Genezaré, chegando mais próximo das águas do Rio Jordão, onde as águas também desaguavam ali, ele vai encontrar João o Batista, seu primo por segundo grau. E ali é que ele vai ser batizado, o famoso batismo. O que sugere que, caminhando naquela região, ele deve ter ouvido o discurso de João Batista inúmeras vezes, não apenas uma vez. Porque parece que ele chegou e aí já foi batizado. Não. O Batista saía pregando e fazia os seus discursos recorrentemente. Agora você já imaginou? João Batista pregando e Jesus chega, senta e fica escutando ele. Que lição de humildade. Fica escutando ele. Já pensou? O palestrante falando aqui e Jesus está assistindo. Então era mais ou menos assim. E silencioso e discreto. Como foi discreto praticamente os anos da sua vida até o momento da sua missão. Até o momento em que o próprio João tem uma visão mediúnica, o vê como Messias, diz que ele deveria batizá-lo, porque era uma tradição dos judeus, Jesus nunca batizou ninguém, mas era uma tradição de judeus, era um ritual simbólico de imersão na água, para dizer que a pessoa agora era uma pessoa dedicada ao sagrado, uma vida espiritual. Algumas pessoas, por um processo psicológico, até de libertação das culpas, mudavam de nome. Alguns cristãos fizeram isso também, como uma espécie de autossugestão para se libertar do passado de culpas, e assim por diante. E aí, o Batista diz, deveria ser tu que me batizasse. E Jesus diz, não, faze o tu, porque é assim que está escrito na tradição. Ora, então, ele começa a pregar, no entanto, quando o Batista é preso. Olha aqui que lição. Enquanto uma missão de um profeta começa a declinar e a desaparecer, aí ele começa o seu messianato. Começa a sua missão especial. Tudo em Jesus é um ensinamento. E aí, você pensa, esse homem vai revolucionar o mundo como? Durante 3 anos apenas, pregando naquela região ali, desconsiderada do mundo, ignorada dos grandes centros políticos do mundo. Não tinha Instagram na época para botar no stories e o mundo inteiro ficar sabendo.
de pessoas analfabetas, sem nenhuma relação de prestígio, de importância com nenhum poderoso. Como é que seria esse marketing? Que marketing de pessoas é essa? Como é que iria multiplicar uma mensagem? É porque a gente vê na lógica material. A lógica material é expandir a coisa do ponto de vista humano material. E Joana de Ângeles vai dizer, mas ele não estava convocando um mutirão de pessoas para aquele momento. Ele estava convocando os espíritos, que seriam os colaboradores da sua mensagem. Joana vai dizer, todos aqueles com os quais ele entrou em contato, todos seriam mais tarde os espíritos que estariam reencarnando para multiplicar sua mensagem e para viver a sua mensagem no mundo. Mesmo aqueles que não entenderam naquele momento. Um deles é famoso em nosso meio espírita, que é o espírito Emmanuel, que foi o senador Públio Lentulus. Que Jesus olhou para ele e disse assim, está no teu querer abraçar agora a minha causa e mudar de vida ou daqui a alguns milênios. Na obra Amor e Sabedoria de Emmanuel de Clóvis Tavares, ele escreveu dizendo, eu preferi os milênios. Preferi 1500 anos depois, reencarnando como Padre Manuel da Nóbrega, e aí sim eu pude viver o Evangelho como a minha esposa Lívia viveu naquela época e que eu não a acompanhei. Sofri naquela época, mas os meus sofrimentos não foram sofrimentos do Marte dedicado ao bem, foram sofrimentos do orgulhoso que é punido pelo próprio orgulho. Ele vai dizer isso na obra de Clóvis Tavares. O reino de Deus que Jesus convocava era uma construção interior para depois afetar o mundo ao longo dos tempos. E é por essa razão que há acontecimentos que passam no Evangelho despercebidos graças à sua importância. E um deles é o nosso tema de hoje. A filha de Jairo. Ou o episódio da ressurreição da filha de Jairo. Ora, o que é que a gente sabe desse episódio? Mateus capítulo 5, versículo 21 a 43, Marcos capítulo 9, versículo 18 a 26, Lucas capítulo 8, versículo 40 a 56. 3 evangelhos narram o episódio. Só o de João, o chamado evangelho não sinótico, sinótico no sentido de haver semelhança. Marcos, Mateus e Lucas têm semelhanças em muitos episódios. João não, João é diferente. Esses 3 evangelhos, por incrível que pareça, embora Mateus normalmente é mais detalhado, nesse episódio, o de Mateus é mais econômico. Em alguns momentos suprime até alguns episódios. Inclusive em relação à fala de Jairo para Jesus, que é uma palavra em Mateus que não é uma palavra precisa, me parece um erro de tradução. Mas eu vou explicar o que é. Ora, o de Marcos, o evangelho narra o seguinte. Peço licença para dizer, Marcos capítulo 5, versículo 21, a partir do versículo 21. Depois de Jesus atravessar novamente para o outro lado, reuniu-se numa turba numerosa sobre ele. Ele estava junto do mar, e chega um dos chefes da sinagoga de nome Jairo. Assim que o viu, prosternou-se junto aos pés dele e roga-lhe muito dizendo, minha filhinha está nas últimas, vem para que imponhas as mãos nela, para que seja salva e viva. Saindo com ele uma turba numerosa, o seguia, e o comprimiam. E uma mulher que estava com fluxo de sangue, eu vou tentar não detalhar muito o tema do meu amigo Adito Pugliese, que será na próxima semana, né? Há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Mas tornando-se ainda pior, depois de ouvir a respeito de Jesus enquanto vinha na multidão, por trás tocou na sua veste, pois dizia, se tocar apenas na sua veste, serei salva. E imediatamente secou-se a fonte do seu sangue, e soube em seu corpo que estava curada do flagelo. Jesus, reconhecendo que havia saído o poder de si mesmo, volta-se em meio à turba e dizia, quem tocou nas minhas vestes? Diziam-lhe os seus discípulos, vês que a turba está te comprimindo, e dizes, quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. A mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, posternou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele, porém, lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da parte do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Jesus, ouvindo de relance a palavra que lhe falavam, diz ao chefe da sinagoga, não temas, apenas crê. E não permitiu a ninguém seguir junto com ele, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, contempla o tumulto e muitas pessoas chorando e gritando. Após entrar, diz-lhes, por que estáis alvoroçados e chorais? A criancinha não morreu, mas dorme. E zombavam dele. Ele, porém, fazendo todos saírem, tomou consigo o pai e a mãe da criancinha
e os que com ele estavam, e ingressa onde estava a criancinha. E agarrando a mão da criancinha diz, Talita cumi, que traduzido é, menina, eu te digo, levanta-te. E imediatamente a mocinha se levantou e andava, pois já estava com 12 anos, e extasiaram-se com grande êxtase. E ordenou-lhe veementemente que ninguém soubesse disso, e disse para dar-lhes algo de comer. Esse é o episódio narrado aí pelo Evangelho. Eu estou narrando na tradução de Haroldo Dutra Dias, que, comparado com outras, é muito semelhante. Ora, o que a gente pode entender dessa passagem? Primeiro, quando o Evangelho fala que ele estava vindo de barco do outro lado do mar, é porque Jesus havia feito talvez a primeira viagem, se não me falha a memória, é a primeira, eu não estou certo não, mas se não é a primeira, é uma das primeiras. Estamos no começo ainda da missão de Jesus. Ele fez uma viagem a uma outra cidade, chamada Gadarra, ou Gersesa, ou Gereza, ou Gerasa. E ali ele viveu o episódio do possesso ou endemoniado gadareno. Aquele famoso episódio onde o diálogo é muito interessante, porque o possesso está totalmente dominado e diz, Jesus de Nazaré, quem tem tu contra nós? A mim me chama a atenção o texto, nós no plural. Jesus, de quem és tu? Somos legião, porque somos muitos aqueles que habitamos esse corpo. E então há um diálogo, o jovem recupera a lucidez psiquiátrica, os espíritos que azucrinavam se afastam graças à irradiação magnética de Jesus e o seu diálogo com aquelas entidades. As entidades passam por uma manada de porcos. Os porcos não são médiuns, como diz Allan Kardec, os animais não são médiuns propriamente falando. Kardec estuda isso, mediunidade dos animais, porque os animais não conseguem ser meio, estar no meio, entrar em transe, porque não tem sistema nervoso central, não tem linguagem apropriada para traduzir os espíritos. Mas isso não significa dizer que os animais não tenham sensibilidade de percepções. Os animais vendo aquela algaravia, aquela balbúrdia dos espíritos azucrinando em baixa densidade, portanto, percebeu-lhes, se atirou no precipício e ficou aí a ideia de que Jesus teria causado a morte dos porcos, gerou aquele tormento, aquela perturbação toda. Houve, portanto, a responsabilidade em cima de Jesus. Alguns queriam, de alguma forma, apedrejá-lo. Há um episódio que a Amélia Rodrigues conta sobre a expulsão dele. E assim é que foi. Ele saiu quase que escorraçado da cidade de Gadar e aí volta. Esse é o contexto. Ele volta, então, para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum de barco, Jairo aborda ele. O texto de Mateus tem uma imprecisão que fala, minha filha morreu. Para mim, pode ser erro de tradução, pode ser outra coisa. Porque de Marcos e de Lucas não fala, minha filha morreu. Porque, aqui para nós, se a filha já tivesse morrido, não fazia sentido pedir ajuda a Jesus, em termos lógicos da compreensão da época. Minha filha está morrendo, ou está moribunda. Tanto é que o diálogo deixa entrever isso. Tanto de Marcos quanto de Lucas. Ora, a verdade é que ele chega, Jairo aborda ele. Se é um chefe da sinagoga, portanto responsável, dirigente pela instituição de Cafarnaum, dos processos religiosos diante dos fariseus, os fariseus de vez em quando iam à cidade para fazer auditoria, para saber se a coisa estava seguindo a regulamentação. Ora, Jesus já estava sendo conhecido de curar as pessoas. Portanto, Jairo, desesperado, vai na sua direção e lhe pede. E aí acontece o episódio com a mulher hemorroíça. Sobre a mulher hemorroíça, eu não vou falar muito, porque o meu amigo Adilto Pugliese vai abordar nessa casa. O que eu preciso falar, no entanto, é o seguinte. Era preconceito da época uma mulher tocar num profeta, especialmente de público. Pior ainda se ela tinha fluxo sanguíneo. A mulher, quando tinha fluxo, por exemplo, menstrual, ou tinha qualquer complicação uterina que fazia ter lá hemorragia, ela era afastada da convivência familiar, porque era considerada impura. Havia toda uma fundamentação que, de um lado, protegia a mulher, segundo alguns, mas, de outro lado, é uma concepção muito machista e bastante injusta com um fenômeno biológico normal. Ela era afastada, portanto, e, como era impura naqueles momentos, não podia nem tocar, nem estar em contato com pessoas. Menos ainda com um profeta, que não podia estar em contato com uma mulher, especialmente a mulher em público, porque a mulher em público que ia... Olha, as mulheres... para estarem com Jesus, de falar com Jesus, de maneira geral, ou eram mulheres que foram abandonadas
Porque as mulheres sobreviviam graças aos recursos do casamento. Ou eram abandonadas ou eram viúvas. Porque publicamente era ilegal a mulher estar em público, por exemplo, sem estar acompanhada pelo marido. Então veja, e por isso a mulher é tão ovacionada e tão valorizada no Evangelho pelo próprio Cristo. Aquela mulher, portanto, vai, por quê? Porque era afastada da sociedade, era vítima de preconceito. Amélia Rodrigues diz isso em Primícias do Reino. Era totalmente desconsiderada, a hemorroíce. Se especulou muito sobre o fluxo sanguíneo dela. E a maioria das tradições advoga a tese de fluxo ginecológico, de fluxo sanguíneo ginecológico. Mas a Amélia Rodrigues Espírito, em Primícias do Reino, vai dizer que não. Que era um processo de hemorroida grave. O que significa dizer que era muito pior. Ela era muito mal vista. Talvez preparada para ser expulsa e entrar no Vale dos Leprosos, graças aos preconceitos da época. E o que é pior, se ela toca alguém, ela passa a impureza dela, segundo a crença da época, para outra pessoa. O que significa que ao tocar em Jesus, mesmo nas vestes, ela poderia ser apedrejada ali. Por isso, Jesus querendo passar uma lição, porque Jesus sabia, o psiquismo dele sabia. Jesus querendo passar uma lição, perguntou, quem foi que me tocou? E Pedro, que é que nem nós, eu sei lá, essa multidão se apertando aqui, e você vem me perguntar quem foi que tocou? Você? Porque eu senti de mim sair uma virtude. Ele queria dar uma lição para a multidão. Fui eu, Senhor. Ela teve a coragem de assumir publicamente, correndo o risco de ser apedrejada. E aí há um símbolo também. Ela não tocou as vestes de Jesus somente do ponto de vista literal. Ela tocou psiquicamente Jesus. Ela entrou na faixa do Cristo. E ao tocar, mesmo que seja na orla da veste, como diz uma tradução da Bíblia de Jerusalém, mesmo que seja na extremidade da roupa, ao tocar, mesmo que seja de maneira muito sutil e tímida Jesus, ela recebeu a cura. Emmanuel vai dizer, o enfermo que é pessimista e descrente da sua melhora é o primeiro a trabalhar contra a própria enfermidade. Agora eu pergunto a vocês, por que você, que vai falar da filha de Jairo, está falando da mulher hemorroíce? Porque Jairo assistiu tudo isso. E era importante que ele assistisse. Ele era um homem rico, um homem poderoso. Aquela multidão que o Evangelho fala que está com ele, era a multidão que acompanhava ele. Ele era um homem rico, a cidade toda estava sabendo. E quando ele entra na casa, olha o detalhe, ao entrar na casa, nós temos, o Evangelho de Lucas fala que tinha gente tocando flauta. O Marcos fala que as pessoas gritavam e choravam. Por quê? Se contratava carpideira para chorar quem havia morrido. Então as pessoas cantavam. E quanto mais ensurdecedor era o barulho, mais a dor era ouvida por Deus. Essa era a crença. Jesus então adentra, e aí há um detalhe, chama apenas Pedro, João e Tiago, os discípulos mais próximos. Aqueles três que melhor compreendiam ele. Quando ele sobe ao Tabor e ocorre a transfiguração, quem está? Pedro, João e Tiago. Ao mesmo tempo ele entra com Pedro, João e Tiago. E pede para as pessoas presentes que enxameavam, não devia nem ter condição de conversar, né? Com aquelas pessoas gritando e falando assim, pedem para se retirar. Pergunta, se Jairo não tivesse visto a mulher hemorroísta sendo curada, ele acreditaria em Jesus e faria tudo aquilo? Tiraria tudo? Essa é a ideia da cura da mulher hemorroísta. Por isso que eles estão associados a esses dois temas. Ele entra, então, ele faz tudo como Jesus pediu. Alguém diz, para que importunar ele? Ela já morreu. E Jesus diz, ela não morreu, apenas dorme. Aquilo foi motivo de zombaria. As pessoas começavam a gargalhar e ironizar. E aqui para nós, Jesus sereno. Eu fico imaginando na cena, Jesus na multidão e Jairo, vem Jesus. Eu vou, tenha calma. Tranquilo. Eu nunca vi Jesus em todo o Evangelho ansioso. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, Chico Xavier trabalhava tanto. Dormia poucas horas, respondia milhares de cartas, atendia multidão, poucas horas de sono, psicografava de varar a madrugada, psicografava também mensagens particulares. E aqui para nós, eu às vezes durmo pouco, com um monte de atividade, mas não consigo ter essa serenidade. E ele sempre sereno, a gente vê Chico Xavier sempre sereno, sem pressa. Eu com compromissos, que acho que tenho mais compromisso do que todo mundo, para dar conta, não consigo ter essa lentidão de Chico. E Chico lento, sem pressa, atendia a tudo e trabalhava mais do que eu. Eu não consigo fechar essa equação, essa matemática. Jesus é a mesma coisa. Sempre a multidão ansiosa, imagina a multidão se apertando, e ele perguntando quem foi que me tocou. Você nunca vai ver no Evangelho Jesus incomodado ou inquieto. Sempre tranquilo. E a menina estava morrendo e ele estava tranquilo.
eu ia pegar SAMU, botava ele na tora dentro e levava. Mas ele não, tranquilo. E aí a gente vê Jesus entrando, dizendo, Talita cumi, menina, levanta-te, e ocorre a cura. Ele pede então a reserva, já pensou? O silêncio, dada a falta de compreensão daquilo, se começasse a ventilar que ele estava ressuscitando um morto, o que haveria de parente querendo tirar o cadáver do sepultura para ele ressuscitar, ia ser contraproducente em relação à missão dele. Ora, só 18 séculos depois para a gente entender toda a lição que está presente nesse ensinamento. Com a compreensão que o Espiritismo dá sobre o perispírito, sobre as leis dos fluidos, sobre a lei dos fluidos no mundo espiritual, que na época Jesus não podia explicar, e é por isso que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. É por isso que o Espiritismo consegue explicar aquilo que ele não conseguia dar conta na época, por falta de vocabulário e por falta de entendimento daqueles que o ouviam. O Espiritismo explica que há estados de emancipação da alma. Alguns sutis, de concentração, de reflexão, alguns até deliberados, e outros de maneira mais heterodoxa, mais ostensiva, mais intensa, onde a alma se desprende, a ponto de se desprender tão de maneira contundente que pode romper os vínculos com a matéria e ocasionar, se for o caso, a desencarnação. Como é o caso da catalepsia e da letargia. Dos fenômenos de emancipação da alma contundente. Ivone Pereira, em uma de suas obras, vai dizer que alguns casos desses, com tratamento, e Bezerra de Menezes por ela, com tratamento magnético adequado, você consegue fortalecer os laços perispirituais em relação ao encarnado, porque aquilo ali não deixa de haver também uma espécie de distonia espiritual e um processo anímico em desenvolvimento, processo anímico esse, que vai ser a gênese de uma futura mediunidade bem equilibrada, porque essas coisas se conjugam. E Bezerra de Menezes diz para Ivone o seguinte, que o tratamento magnético adequado pode fortalecer os laços, os passes, e a pessoa fica bem. Eu conheço dezenas de casos de filhos adolescentes com 12, 13, 14 anos, a menina, filha de Jário, tinha 12 anos, que era sonâmbulos. O sonambulismo até hoje para a ciência médica é um desafio, distúrbio do sono e nada mais. Mas para a doutrina espírita tem algo a mais além, uma emancipação da alma contundente, em que a pessoa começa a fazer um tratamento espiritual na casa espírita, toma uns passes e depois rompe. Não repete-se aqueles episódios de sonambulismo e fica muito bem. E se for o caso de ocorrer o desenvolvimento de uma mediunidade sonambúlica, mais tarde a mediunidade desabrocha. Mas aí já em fase adequada. Os laços perispirituais são mais sutis e a emancipação é mais vigorosa, a ponto do espírito se libertar mais da matéria. Tanto é que no sonambulismo o espírito não lembra o que ocorreu, o indivíduo não lembra o que ocorreu quando desperta. Porque o cérebro não registra o fato, tal a emancipação da alma ser tão profunda. Para além disso, os estados de letargia e catalepsia, alguns dos quais a pessoa entra em estado de decomposição material, porque o perispírito mantendo a vitalidade na matéria, diluindo os vínculos, a ponto de ficar com um laço muito sutil, pode ser insuficiente a vitalização que o perispírito dá, e alguns sintomas de rigidez cadavérica e até de mau cheiro. Ivone Pereira narra 2 episódios que aconteceu com ela. Um pequena e mais tarde adolescente, que a mãe dela velou ela. Não havia diagnóstico de morte preciso, as pessoas velavam ela, e ela já cheirando mal. Ela conta com riqueza de detalhes. E a oração da mãe e as pessoas... E ela volta. No caso dela, o perispírito danificado pelo antigo suicídio, onde ela despedaçou o corpo, mais de uma vez, aliás. Mas eu estou me referindo ao suicídio que ela cometeu no século XIX, quando se atirou no Rio Tejo, em Portugal. Com um drama amoroso muito grande. E o perispírito danificado pelo suicídio. Herança do trauma que ela viveu em ver o corpo decomposto no cemitério, e ela presa ao cadáver, graças ao suicídio que cometeu, e sentindo a decomposição em cima dela, ela volta com essas reminiscências e revive aquela experiência da decomposição material no próprio corpo num estado de catalepsia. Estado que é mais raro hoje, por conta dos diagnósticos de morte serem mais precisos, mas acontece. Há uns 3, 4 anos,
a revista super interessante, se não me falha a memória, uma revista dessa, noticiou um caso de catalepsia que aconteceu na Suíça, em que o diagnóstico, inclusive, de morte cerebral havia sido dado, por incrível que pareça. A médica que deu o atestado, inclusive, deu depoimento. E a senhora de 80 anos começou a se mexer dentro do saco no necrotério. Ora, esses estados, portanto, são mais raros, a gente não vê tanto, mas ocorrem. O Espiritismo vem explicar os vínculos perispirituais, os laços que nos mantêm junto ao corpo. E eu quero aqui chamar a atenção, já finalizando a nossa palestra, para alguns detalhes desse episódio de Jesus. Quando ele pede para todos saírem e para só ele, Pedro, João e Tiago entrar, também tem uma outra finalidade além de fazer silêncio. Estamos diante de uma atmosfera espiritual. Ele precisava de uma psicosfera adequada, porque ele tinha irradiação, mas e ela? Mas a atmosfera espiritual do ambiente, para ajudá-la a fortalecer os laços que a mantinham o corpo, porque uma vez rompidos, diz Allan Kardec em A Gênese, uma vez rompidos, é uma lei natural. O indivíduo morreu, não dá para voltar, e Jesus não estava ali para contrariar uma lei natural. Mas havendo ainda laços, ele podia, com seu poder magnético, e ele pedia então ali, porque Pedro, João e Tiago, porque estavam em mais concentração. Da mesma forma no Tabor, na transfiguração, que talvez eles doaram fluidos, ali eles poderiam, em hipótese, uma possibilidade de doar fluidos. Mas o que mais nos interessa aqui é a atmosfera espiritual, que Allan Kardec vai chamar Laboratório do Mundo Invisível. Que vai fazer alusão... estamos estudando em um outro grupo a obra Libertação de André Luiz. Há um fato que André Luiz entra com a sua equipe espiritual numa missa católica e ele diz assim que ficou impressionado com a atmosfera espiritual do ambiente. Por quê? Porque os católicos, os crentes, as pessoas devotadas, orando naquele ambiente durante anos, mantinham uma atmosfera saudável. E por incrível que pareça, sabe quem é que tinha energia pior? O padre. O celebrante tinha uma atmosfera escura, e André Luiz dizia assim que quando captou o pensamento dele, ele estava doido para acabar logo ali, para ir para outra coisa, que é melhor nem comentar o que ele queria fazer depois da missa. Estava doido para acabar. E os acompanhantes dele também de baixa vibração. Ele pega a hóstia para abençoar, irradiando luz. Mas ele também trazia uma quantidade de sombras. E os espíritos ali, preocupados em que ele não contaminasse a hóstia, para que as pessoas sejam beneficiadas. Porque a atmosfera espiritual era alimentada e mantida por orações de pessoas sinceras durante anos. É o que acontece na casa espírita. Por isso que você entra e se sente bem com a atmosfera. Por quê? É muita gente orando, fazendo bem, pensando no bem. Durante anos, vai formando um tecido espiritual da casa. Era isso que Jesus estava aludindo ali. Mas ele tinha condição de explicar naquele momento? Não tinha. Não tinha condição de entrar em detalhes. Era necessário que o Consolador viesse para poder explicar-nos. A cura da filha de Jairo é um desses símbolos. Mas Amélia Rodrigues Espírito, para concluir, diz mais. Diz que ali havia um símbolo também moral. Ela chama atenção para dizer que a filha de Jairo simboliza a humanidade toda. E a humanidade toda, quase sempre, está aparentemente morta para a verdade. Só que Jesus vem dizer, não está morta, apenas dorme. A humanidade apenas temporariamente dorme para a verdade. E ao toque dele, em algum momento, levanta-te. E a gente levanta. Com o sofrimento da vida, com os desafios da experiência, com as experiências do dia a dia, nós que estamos dormindo para a verdade e não mortos, em algum momento teremos que despertar, à semelhança daquela menina que despertava do seu drama profundo, oriundo de reencarnações passadas. Essa é a verdade espiritual. Combinado ou não com o fenômeno anímico mediúnico, essa é a verdade. Por isso, o que é que você prefere ser? Prefere ser aquele indivíduo como Jairo, que tem fé, mas é uma fé exigente, impositiva e ansiosa? A mulher hemorroísta que se prosterna diante dos olhos dele e que declara a sua fé como exemplo para ele? A menina que se levanta depois do toque em fluxo de Jesus e o próprio Jesus no centro dessa peripécia, dessa atmosfera. Para passar a palavra para minha colega e mestre de cerimônias aqui,
Quando Chico Xavier começou a psicografar a série de André Luiz, A Coleção do Mundo Espiritual, Chico começou a ser criticado por Deus e o mundo. Porque alguns espíritas, que eram mais espíritas do que o próprio Allan Kardec, começaram a criticar, dizendo que André Luiz não tinha base doutrinária kardeciana. Ainda existe esse tipo de coisa, acreditem. E isso era da década de 40. Tem espírita que está chegando agora, está atrasado. Essas críticas já existiam, já foram superadas, mas tem gente que insiste. Que André Luiz não faz parte da base kardeciana, não tem, portanto, fundamento doutrinário, etc. E começaram a atacar Chico Xavier. E por incrível que pareça, Chico Xavier, que tinha um temperamento muito dócil e muito sensível, começou a deprimir diante de tantas críticas. O Movimento Espírita de São Paulo, com uma instituição específica, uma ala do Movimento Espírita de Minas Gerais e assim por diante. E ele ficou deprimido e Emmanuel apareceu e disse assim: você está prejudicando a obra do nosso André Luiz, porque você está começando a se encher de ideias da cabeça. Eu quero dizer que a obra é dele, não sua. Se você desconfia da obra dele, deixa ainda assim a obra com ele. Não é de sua autoria. Porque Chico começou a dizer assim: deve ser realmente coisa de minha cabeça. Porque o nosso lar parece com sopa, né? O povo tomando sopa. Era uma das críticas que se fizeram. E Chico, pois é, eu adoro sopa, deve ser coisa do meu inconsciente mesmo. E aí, Emmanuel diz assim: eu vou te levar para conhecer a colônia Nosso Lar. Chico então dormiu, relaxou, ele retirou do corpo. Emmanuel retirou e foi mostrando os ministérios de Nosso Lar. Todos os ministérios. Quando chegou no último, o Ministério da União Divina, quem lê o Nosso Lar lembra, que é o ministério que liga Nosso Lar a planos superiores, a planos mais sutis. E aí Chico queria entrar e a mãe disse: aqui você não pode entrar não. Ele disse: mas por quê? Porque as leis da gravidade aqui funcionam de maneira diferente. E você está encarnado. Se você entrar aqui, corre-se o risco de romper o vínculo com o corpo e você desencarnar. E Chico disse: diante de tanta crítica que eu estou passando, meu irmão, é isso que eu quero. Mas esse é o despertar para a vida espiritual. Esse é o despertar para o toque da verdade. Porque quando a gente desperta para o toque da verdade, pouco importa o que falem, o que digam. Claro que nos sensibilizam, mas quando a gente abraça a verdade, ou quando a gente abraça o nosso propósito, pouco importa o que nos combate, permaneceremos fiéis, íntegros e com ânimo até o fim. Muito obrigado, muita paz.